Então, gente, a presidente Dilma pedalou, não pedalou, né? Aí pediram uma perícia, né? A comissão lá do impeachment, né? A comissão especial do Senado, pediu uma perícia técnica, e chegaram à conclusão, né? Uma das conclusões, né? Que não houve a tal pedalada. Mas, por outro lado, aconteceram decretos, né, de 4 decretos analisados, se não me falha a memória, 3 indicaram irregularidades, né, não eram compatíveis com o orçamento do ano de 2015. Falei bobagem, Rudá? Eu acho que é isso mesmo, né? É isso mesmo. E estou recebendo aqui mais uma vez, como eu já disse aqui, o nosso oráculo em momentos de aflição política. Cientista político, Rudá Reis, muito obrigado. Olha, muito obrigado mais uma vez. A gente sabe que a gente está ficando velho quando olha no espelho o cabelo branco, né? E a segunda, quando a gente ia chamar de oráculo. Aí a gente tem certeza que está com o pé na cova, né? Aí a certeza da maturidade. Né? Eu adoro eufemismo, né? Mas, então, onde ficamos? Quem ganha com isso? Porque o que eu percebi foi o seguinte, de pronto, nos primeiros noticiários, todo mundo querendo capitalizar, né? Todo mundo querendo capitalizar. E aqueles que defendem a presidente Dilma dizendo, mas agora, pelo amor, está muito claro que foi um golpe e não houve a pedalada, isso está provado do ponto de vista técnico, né? Está provado que não houve, não aconteceram as tais pedaladas, mas por outro lado, a situação diz o seguinte, a turma do Temer já diz o seguinte, que, mas a pedalada a pedalada de fato não aconteceu, mas nós tivemos também a reprovação de alguns decretos, né? Alguns decretos continham irregularidades. Quem ganha, quem perde, como é que fica isso? Ou a balança está equilibrada? Nesse momento não muda nada. O que é que ganha? Ganha a repercussão internacional de que se trata de um golpe. Isso ganha. Ou seja, cada vez é o maior volume de informação que chega no exterior, dizendo, bom, mas pelo menos no que diz respeito ao processo, ao objeto do processo, por exemplo, se eu sou acusado de ter assassinado alguém e descobre no meio do caminho que eu furtei e não assassinei, o processo é outro, não é o mesmo. Então, não dá para dizer que isso não tem sentido nenhum do ponto de vista jurídico. O problema é que o processo de impeachment não é só um processo jurídico. Ele é um processo político, é de avaliação política. Então, ele avalia também qual é a relação que o Executivo tem com o Legislativo e com a base partidária. É isso que está em julgamento. Agora, a segunda questão que diz, que eu posso dizer, afirmar, que não muda muito, é porque as negociações de cargos dos senadores com o Michel Temer continuam e não foram paralisados por esse parecer. E a Folha de São Paulo publicou uma matéria extensa. Eu citei aqui, minha memória não é lá muito boa, eu citei pelo menos 2 nomes que mereceram muita repercussão, mas são vários. Porque foram citados pela Folha, que é o caso do PMDBista, o senador do PMDB do Distrito Federal, chamado Hélio José, que abriu o pedido para o Temer, são 34 cargos federais, a direção da Itaipu, dos Correios, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, e ele quer a direção do BNDES. É isso que está se negociando. O Romário. E o Romário. O Romário disputa com a Mara Gabrilli, que é do PSDB de São Paulo, o Romário do PSB do Rio, ele disputa a Secretaria Nacional das Pessoas com Deficiência. O Romário tem uma filha que tem síndrome de Down. E a Mara de São Paulo, a Tucana de São Paulo, ela é cadeirante. Sim. Os dois estão disputando. E o Romário ainda solicitou a diretoria de Furnas. São vários, mas eu estou citando os dois, são 2 casos. Um pela quantidade de cargo que pediu, e o outro, no caso do Romário, que sempre foi muito crítico aos órgãos, principalmente dessa área de direitos da pessoa com deficiência e do esporte, e de repente ele entra nesse lodo da negociação, porque afinal o que está se discutindo é a presidência da República, não é o cargo. Então, assim, se eu começo a dizer que eu julgo a presidente pelos cargos que eu tenho,
Eu não estou fazendo um julgamento, eu estou fazendo uma negociata. Né? Então, o que eu quero dizer é que, infelizmente, o nosso Congresso é assim, isso aqui não é ilegal, né? E o fato é que pouco abala quem está disputando 34 cargos federais, se de fato teve pedalado ou não. O que influencia, como eu disse, é o exterior. Que aí o exterior fala, mas como? Está julgando em função do quê? Se até uma perícia técnica diz que não houve. Quem é mais racional e mais distante, né? Agora, o duro é quando o sujeito diz que é indeciso, né? Que tem tem um grupo lá, aliás, um grupo numeroso de indecisos e alguns poucos que não se manifestaram, né? O indeciso, na verdade, ele está em fase, vamos dizer assim, de elaboração de um pedido. Exatamente. Ele tá avaliando o que ele vai pedir. O indeciso está indeciso nesse aspecto. Ele está indeciso quanto ao cargo que ele vai reivindicar, né? O fato é que, assim como na Câmara dos Deputados, no Senado, eu te confesso que eu estava aguardando algo um pouco mais elaborado, mas o que a gente vê agora com essas notícias é que no Senado está acontecendo a mesma coisa que ocorreu na Câmara, quando da discussão sobre impeachment, que é um leilão de voto. Sim. Ou seja, aquele que der mais. Vamos só lembrar que o que se fala em Brasília é que o custo no final daquele momento que estava perto do plenário de domingo, lá que todo mundo votou pela família, então, alguns dias antes, 2 semanas antes, o voto estava valendo de 6 a 8 milhões. Dos dois lados. Então, assim, não é que um lado era bonzinho e punha dinheiro, e o outro não punha dinheiro, e o outro era malzinho e punha dinheiro. Os dois. E foi subindo a atingir 8 milhões no final, na reta final. Então, isso fica claro que não é a consciência política, nem a honestidade, nem o julgamento da Dilma. O que está em jogo é o poder dos parlamentares em ano de eleição municipal, que é a base eleitoral deles. É isso que está em jogo. Mas eu me pergunto o seguinte, o voto valendo até 8 milhões, né? Como contabilizar isso? Como lavar isso? Tanto quem paga como que é muita grana, é muita grana. Em parte assim, ó, com cargo. Você dá cargo e o cargo libera verba para a base. E depois volta em número de votos. Via cargo. E talvez alguma empresa que vai fazer alguma obra regional. Sim. Ou seja, você alimenta uma roda. Essa história de que vai acabar a corrupção no Brasil, Caixa 2, como que se a própria imprensa publica o que está acontecendo? A verdade é que você elimina no primeiro momento o dinheiro e coloca um ministério, uma estatal em jogo, no leilão. Mas acontece que não é deles. Essas empresas públicas são nossas. E ninguém me consultou, nem a você, nem o Frei Gilvander, nem o pessoal que está aqui, os câmeras, ninguém foi consultado se é para fazer isso com as nossas empresas. Então, o fato é que está chegando no limite. O que a gente está percebendo é um reinício de mobilização nas periferias das grandes cidades, né? Essa segunda teve uma manifestação bem no extremo sul de São Paulo, que é uma das regiões de ocupação popular, de terra para ter casa, e todos os grandes movimentos de habitação e saúde lá da região saíram, uma manifestação em torno de 1.000 pessoas, contra o golpe, mas pelos direitos de habitação, ou seja, não estão exatamente entrando na questão partidária, né? No Rio de Janeiro está tendo reuniões, na quinta-feira agora vai ter uma discussão no Sindicato dos Petroleiros, no Sindipetro. São Paulo teve um encontro também no final de semana com várias lideranças sociais da Zona Leste, que são 4 milhões de habitantes naquela região. Então, assim, tanto o Rio de Janeiro e São Paulo estão se mobilizando articulações locais que estavam meio abafadas, de luta principalmente pela habitação e saúde, começam a se articular porque eles estão sendo muito afetados pelo custo de vida e por essas ações do tema. Então, talvez por aí crie alguma novidade, mas no meio partidário não vejo nenhuma. Bom, voltando à questão do impeachment, como é que está lá, nesse momento, o placar? Você arriscaria? Olha, o que nós temos? Nós temos um placar fixado pelo Estadão, Estado de São Paulo, Sim. diário, que ele gira ao redor de 35 a 38 senadores que já cravaram que vão votar pelo impeachment, e gira ao redor de 17 a 18 votos que cravaram que são contra o impeachment.
quantos votos são necessários se o plenário estiver cheio para o impeachment passar? 54. 54, 4. Então, nesse caso, o resto é indeciso, é o que você falou. O resto é indeciso. Os indecisos ainda estão negociando. O Michel Temer e o Planalto vêm dizendo que eles têm de 58 a 60 votos. O Michel Temer fala 60 votos e auxiliares dele dizem que eles não terão menos, nesse momento, do que 58. Então, na visão do governo interino, o impeachment nesse momento passaria. Mas, como você mesmo disse, tem uma quantidade gigantesca que está ainda negociando. Estaria por 4 votos? Por 4 votos. Por 4 votos. De qualquer maneira, há uma preocupação muito grande, por incrível que pareça, com o posicionamento do Lula em todas as pesquisas de intenção de votos. O nome do Lula estando em primeiro lugar prejudica a Dilma, na volta da Dilma. O medo é muito grande que com esse peso ele atropele de vez o Senado e os deputados que votaram pelo impeachment. O medo agora é de retaliação. Isso é muito paradoxal. Pois é meio estranho, né? O que tem a ver uma coisa com a outra, mas é isso que se joga hoje. Rudá, muito obrigado pela sua eu que presença agradeço. mais uma vez. É só me chamar. E você já é de casa, e você sabe que a gente chama mesmo, né? É só chamar. Obrigado. Ô, gente, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial. Vamos voltar daqui um minutinho com as últimas da internet aí, só para encerrar o programa.